13, 14 anos eu comecei a trabalhar e fui trabalhar em indústria, em tecelagem e imagine, aos 18 anos vendo as amiguinhas trabalhando em banco, em empresas, eu também queria. Eu era uma pessoa O que normal. passava na sua cabeça? Né? Será que eu mereço? 14 anos, aí vivendo e sentindo essa escassez aí. Difícil, você fica assim, por que que eu mereço isso? Por que que outras pessoas têm e eu não tenho? Né? Por mais assim, meus pais, eles têm valores éticos muito fortes, que isso passou para todos os meus irmãos, mas assim, por que que eu não? Vendo as amiguinhas escalando e eu trabalhando numa fábrica, né? É muito doloroso para uma criança, porque eu falo que, por mais que eu parecesse uma adulta com 14, 15 anos, eu era uma criança. Né? Então você fala assim, por que eu não sou assim? Por que que eu não tenho essa possibilidade? Mas eu sempre tive dentro de mim, Marcelo, eu não aceito o não como resposta, eu vou em busca do sim. Eu acho que isso é a grande diferença na minha vida. Né? E eu falei, não, o que eu tenho para hoje é a fábrica, é o que eu vou fazer. E aí eu era melhor funcionária, eu comecei a contratar pessoas que não sabiam costurar para eu ensinar a costurar, eu já fui costureira, né? E porque como eu entrei, e eu também não sabia, eu tive a oportunidade, eu comecei a ensinar outras pessoas que não tiveram essa oportunidade. Mas chegou com 18, eu queria ir para o banco, como todo mundo queria. As minhas amiguinhas de escola, do colégio, estavam tudo trabalhando. Qual era a cidade que vocês moravam? Em São Paulo. Em São Paulo eu vim de Agudos, Bauru, com 3 anos para cá. E minha vida toda foi aqui em São Paulo. E meu pai veio da roça, né? Ele dirigia trator lá, viemos para a casa do meu tio, que era militar, e ele disse para o meu pai, se você for fazer um teste e não passar, você pega a sua esposa e seu filho e vai embora, sua filha vai embora. E eu tinha 3 anos quando meu pai ouviu isso, né? Então, meu pai foi fazer um teste de motorista, ele só dirigia trator, mas ele colocou na cabeça dele, eu sei. Só que ele pensou assim, ó, eu vou chegar lá, eu vou ficar por último, eu vou ver como o outro faz, aí depois eu faço e eu passo. Chegou lá, ele foi o primeiro. Não teve essa oportunidade, mas ele acreditava muito nele, meu pai passou isso pra gente, acredite em você. Ele passou, Marcelo, né? Então, assim, a gente veio galgando, e o que eu falo que decisão mudam destinos. Eu decidi que eu não ia aceitar aquilo. É isso que eu ia te falar. É exatamente isso que eu queria reforçar, mas fala mais sobre isso. Porque 14 anos não são as condições. São as decisões. Depois de 18 anos, a mesma coisa. Exato, a decisão. Mas fala. Decisão muda destino. Eu cheguei e comecei a bater nas portas procurando, e porque eu tinha um registro na minha carteira de fábrica, as empresas não abriam as portas para mim. Caramba, sério? Sério. Se você é funcionário de fábrica, você vai morrer em fábrica. Tinha isso? Sim. Eu acho que até hoje tem, tá, Marcelo? Sério? Se você tiver um registro que não é de uma área técnica, se você não tiver, você não consegue entrar nesse meio. Caramba. Você não consegue. E eu sofria com aquilo, mas eu desisti? Não, eu insisti. Comecei a forçar a porta. E aí eu fiz um teste, eu fui fazer um teste no Banco Noroeste e apareceu lá um aparelho telefônico, naquela época, né, cheio de teclas. Falou, você vai fazer um teste, se você passar, você entra. Eu nunca tinha visto aquele aparelho na minha vida, Marcelo. Eu olhei para ele, eu não menti. Eu falei, olha, neste aparelho eu nunca trabalhei. Se você me der uns 15 minutos de teste, eu faço. Ele me deu. Eu passei, entrei no Banco Noroeste. E aí eu consegui forçar a porta. Por quê? Eu não desisti e decidi que eu queria entrar no mundo corporativo. Aí entrei numa multinacional depois, na Dun & Bradstreet, participei da primeira implantação do e-commerce de varejo no Brasil com a doutora Bíblia Diniz. Olha que né? Então, assim, peraí, uma menina que veio de um lar simples, que não tinha condições, eu não tinha QI, Marcelo. E hoje em dia ainda o QI é muito forte, Sempre né? foi, né? Quem indica? Networking. Eu não tinha. E eu fui forçando as portas, ninguém me indicou. Mesmo quando eu entrei na Coca-Cola, sabe como eu entrei? Como? Um currículo na internet. Caramba. Com um currículo... Eu coloquei na internet, é isso? Coloquei na internet, o RH me achou o meu currículo, entre milhões de currículos na internet, Deus, eu tenho esse lado espiritual muito forte, né, que Deus moveu a pessoa de RH
garfou o meu currículo e me chamou para uma entrevista. E aí é contigo. Eu falo assim, que Deus te dá a oportunidade, mas depende de você. Você tem que fazer a sua parte. Exatamente. Né? Você tem que se dedicar, se esforçar. No Pão de Açúcar mesmo, eu trabalhava 16 horas. Esse detalhe aí que você falou antes, depois eu vou voltar para essas 16 horas de trabalho, que é uma baita de uma carga. Sim. Mas eu quero dizer para você que também é muito bom, todo mundo que está ouvindo a gente, entender que mesmo que você não tenha uma capacitação técnica, em vez de responder quando alguém perguntar assim, você sabe mexer nisso daqui? Não sei, mas eu vou aprender. Exato. Eu vou aprender em tempo recorde, né? Assim? Foi. E é isso que você fez.